O tema proposto para que a gente possa conversar essa noite, trazendo a ótica espírita e contextualizando alguns fatos da nossa vida, dessa modernidade que nós experimentamos. Afinal de contas, a tecnologia trouxe um grande progresso para a humanidade. Todos nós, através das mídias atuais, através de WhatsApp, das redes sociais, temos a oportunidade de entrar em contato com outras pessoas que estão distantes, temos a oportunidade de ler mensagens edificantes, às vezes nem tanto. Enfim, toda essa modernidade vem trazer para o homem a possibilidade de alçar voos mais altos em busca da própria redenção, em direção ao seu progresso. Todavia, nós sabemos que existe uma dimensão espiritual, uma dimensão na qual nós estamos íncitos, nós estamos na dimensão material. E a dimensão espiritual, segundo a espiritualidade, pré-existia. Portanto, nós transitamos diariamente num mar, num oceano de energias, e todos nós sabemos que, consoante o tipo de pensamento e de sentimento que nós cultivamos, é claro que nós estabelecemos uma conexão com espíritos afins. O que a gente quer conversar um pouco essa noite, indo ao encontro do lançamento do nosso 84º livro, Game Over, é sobre os vícios cibernéticos. A ciência hoje, a medicina, já anuncia que existem pessoas que já experimentam a dependência da conexão com o mundo virtual. Já existem pessoas que experimentam perturbações psíquicas, entrando em processos mórbidos, não é, de desequilíbrio, porque se conectam a uma vida virtual, e é claro, nós sabemos que, segundo Allan Kardec, e a espiritualidade nos informa na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga a espiritualidade superior se os espíritos influenciam a nossa vida, os nossos pensamentos. E a resposta é muito clara e lúcida, dizendo que eles influem, sim, e na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Então cabe refletir, contextualizando a doutrina espírita para esses tempos de profunda modernidade, se o nosso comportamento com relação à vida virtual, se o nosso comportamento com relação aos espíritos, estando nós conectados na maioria do tempo com esse mundo virtual, se isso traz alguma consequência, tanto para a minha vida quanto para a sua. E as crianças e os jovens, que na maioria das vezes os pais não impõem limites, e muitos jovens hoje passam por situações de conflito intenso, alguns até, infelizmente, arrojados ao suicídio. Será que processos obsessivos, influências perniciosas dos espíritos, podem acontecer a partir de uma rede social? Será que as influências espirituais, elas podem acontecer se nós, de maneira inadvertida, estivermos mais conectados com o mundo virtual do que o mundo real? De fato, toda essa modernidade alterou muito as nossas vidas. Ainda ontem, vindo pela avenida ali em Olinda, ia um motoqueiro na minha frente. E, de repente, ele diminuiu a velocidade e ficou ali no meio da avenida, e eu queria passar e não sabia o que estava acontecendo. Surgiu uma brecha e eu dei um toque com a buzina para que ele soubesse que tinha um carro atrás. E quando eu passei por ele, ele estava teclando no celular, andando de moto. Então, esse é um exemplo muito claro, né, que as pessoas não têm mais a medida daquilo que é racional, daquilo que é um comportamento normal para estados perturbadores,
onde nós podemos colocar em risco a nossa própria vida e a vida dos nossos semelhantes. Mas o palco principal que eu gostaria de focar é na ambiência doméstica, é na nossa família. Porque é justamente lá que nascem a maioria das nossas dificuldades e dos nossos problemas. Afinal de contas, nós sabemos que a nossa família é a primeira oficina do espírito. Nós sabemos que lá dentro do nosso lar não estão aqueles espíritos que já foram alçados à condição de espíritos superiores e, tal como nós, ainda se encontram em condição de aprendizado. E, evidentemente, dentro da nossa casa, essa influência virtual também se faz presente. É incrível a ciência ressaltar que até o ano de 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Até o ano de 2020, informa a Organização Mundial da Saúde, que a depressão será a doença mais incapacitante. Se a depressão ganha cada vez mais espaço na nossa sociedade, se o número de pessoas enfermas com conflitos emocionais e que têm dificuldade de lidar com os nãos que a vida nos traz nos dias de hoje, imagine então os nossos jovens. Imagine então as nossas crianças. O que se passa dentro da nossa casa? Infelizmente, a gente constata que alguns pais chamam os filhos para jantar pelo WhatsApp. Você não vai descer para comer? Vocês já viram isso por aí, pessoal? Pessoal, vocês têm que responder logo para acabar logo, tá certo? E também as respostas primeiras valem nota para ir direto para o céu. Quem responder vai direto para o céu, né, Eva? Diante do quadro que nós vivemos hoje, dessa invasão da modernidade, o comportamento humano mudou. Os nossos relacionamentos vêm mudando. E é raro observarmos a família que se reúne em torno da mesa para um almoço, por exemplo, durante a semana. É claro que as pessoas necessitam prover a família, o emprego, o trabalho, a sociedade se encontra numa disputa acirrada. Tudo isso é compreensível, mas não é compreensível que nós nos afastemos uns dos outros. Não é compreensível que os pais percam espaço na vida dos filhos ou vice-versa. Não é compreensível que, como eu trabalho muito com jovens e eles me escrevem muito, e a gente viaja muito para conversar com eles pelo Brasil afora, que os jovens estejam se automutilando. Não é compreensível que os jovens se encontrem dentro de casa com os braços erguidos pedindo socorro e os pais não percebam. Não é compreensível que crianças se suicidem, mas está acontecendo. Então, é claro que esse avanço tecnológico excelente, os videogames que fomentam distração, que auxiliam no desenvolvimento intelectual da criança e do jovem, será que em excesso eles causam algum tipo de prejuízo? Será que existem processos obsessivos que são desencadeados através da permanência por tempo indeterminado diante de um videogame, de uma tela de televisão? Já que nós tivemos outras vidas e sabemos disso, aqueles que carregam em si as reminiscências de vidas passadas, aquelas crianças que experimentam e jogam sem limites os jogos de violência, com violência, será que causa algum malefício para a criança? E quando eu falo o título do nosso livro, que é Game Over, as pessoas podem pensar assim, esse livro é para jovem. Não, esse livro não é para jovem. Esse livro é principalmente para os pais. Principalmente para aqueles pais que acham que devem ser amigos dos filhos. Os filhos não precisam de amigos, os filhos precisam de pais. Pais presentes. Amigos eles têm na escola e na rua. Os filhos não precisam de pais amigos, eles precisam de limites. Eles precisam de alguém que lhes diga não. Porque, caso contrário, no instante em que eles entrarem realmente na vida e tiverem que enfrentar as adversidades que o mundo adulto traz para nós, e a vida vier para eles e disser um não bem grande, e eles não tiverem estrutura para lidar com os nãos da vida, porque os pais não disseram não para os filhos em casa, é claro que aí o atalho para o suicídio está muito próximo.
Eles não estão acostumados a receber não. E nós sempre ressaltamos que nesse mundo de alta tecnologia, né, que nós estamos próximos, acontece um fato no Japão, imediatamente nós ficamos sabendo, ou vice-versa. Nesse mundo de alta tecnologia, nós nos afastamos cada vez mais das coisas essenciais para o nosso coração e para a nossa vida. Eu me recordo de uma passagem ocorrida com Francisco Cândido Xavier em 1971, lá na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, quando o veículo dobrava a esquina em direção ao estúdio da TV Tupi, naquela época. Um dos ocupantes do carro que acompanhavam Francisco Cândido Xavier virou-se para Chico e, ao se deparar com a imensa fila das pessoas que aguardavam para entrar no teatro para assistir o Pinga Fogo, a pessoa ficou encantada com a fila que dobrava a esquina e chamou a atenção do Chico. Chico, veja quantas pessoas vieram aqui para lhe assistir. Ele olhou para o interlocutor, sorriu com ternura e obtemperou. Essas pessoas que estão aqui, essa fila imensa, elas não estão aqui para me assistir, elas estão aqui porque todas estão com saudade de Jesus. E é o que acontece conosco hoje. Nós estamos com saudade das coisas mais simples. Nós estamos com saudade daquelas coisas que parecem pueris, mas que fazem um bem danado para a nossa alma. Nós estamos com saudade de um tempo em que manifestar o desejo de abraçar alguém não era interpretado como uma atitude com segundas intenções. Vivemos um tempo em que as pessoas se fecham numa armadura e, infelizmente, é cada vez maior o número daqueles que se arrojam em problemas depressivos, obsessivos, transtornos, fobias de toda ordem, porque a nossa estrutura emocional olha para o mundo com os valores que estão totalmente invertidos. É tempo de resgatarmos as coisas necessárias para a nossa felicidade. E o que é que faz bem ao meu coração e ao seu? É claro que a nossa família é o maior tesouro, é o mais importante. É, sem dúvida alguma, o que alimenta a nossa alma e o nosso coração. Tem lugar aqui na frente, viu? Tem 4 lugares aqui. É o que alimenta a nossa alma e o nosso coração. E nós necessitamos dessas coisas simples, dessas coisas que tocam, nos dão motivação, nos empurrando para a frente, já que vivemos tempos realmente de transição e de muitas e de inúmeras dificuldades. Então eu gostaria de pedir para os papais, para as mamães que estão aqui hoje, que, por favor, quando retornarem para os vossos lares, parem de falar com os vossos filhos, porque com os filhos a gente não deve falar, a gente tem que começar a conversar. Esses espíritos que nos foram confiados, estas criaturas que necessitam do nosso auxílio e que se encontram, infelizmente, carecendo de uma orientação precisa e carecendo de alguém que lhes diga não, carecendo de alguém que lhes balize a vida, que lhes aponte a direção a alguém em quem eles possam, de fato, confiar. A nossa sociedade aturdida é o reflexo muito claro da família aturdida dos tempos de hoje. Recordando Allan Kardec, mais uma vez, na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga para a espiritualidade qual seria para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares. A resposta é clara, precisa e até profética, demonstrando a real situação da nossa sociedade hoje. Os espíritos dizem que o relaxamento dos laços familiares provocaria uma recrudescência do egoísmo no seio da sociedade, que é o que nós estamos testemunhando hoje. O egoísmo pautando a vida das criaturas. Nas ruas, dentro dos lares, as pessoas se fecham. E aqueles que têm dificuldade de se relacionar extravasam conflitos através de redes sociais,
através dessa vida virtual que traz para cada um de nós consequências, sim. Eu gostaria de ressaltar que nos últimos 10 anos o número de suicídio entre jovens aumentou bastante. Gostaria de dizer que existem alguns jovens que se entregam à prática de jogos online que acabam jogando em rede e que provocam, depois do jogo, aquele que perde é obrigado, já foi convencionado antes da partida, que ele provoque o shocking game. Vocês sabem o que é shocking game? Shocking game, quem perde o jogo tem que promover a autoasfixia. A autoasfixia pode ter algumas consequências. A morte, a falta de oxigênio no cérebro, o que pode promover algumas sequelas, e também, segundo alguns que já promoveram e não tiveram nem falta de oxigênio e nem desencarnaram, promove um barato. É isso que está acontecendo nesse mundo em que a influência espiritual se dá e as pessoas não se apercebem. Lá no livro dos médiuns, Allan Kardec fala muito bem sobre a obsessão, mas ele restringe, não é, o seu estudo apenas no aspecto mediúnico. Mas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, eu até peço licença para ler para vocês, que é um parágrafo curto, ele define muito bem a questão da obsessão, e eu gostaria de ler para que a gente possa refletir muito seriamente nessa questão. O que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, se lá na questão 459, Allan Kardec nos informa que os espíritos nos influenciam a nossa vida e muitas vezes nos dirigem, como é que nós podemos interpretar e entender nos dias de hoje, quando nós nos alienamos para uma vida virtual, essa influência? Todos nós sofremos influências. Onde quer que estejamos. Isso é muito delicado, porque nós ainda somos criaturas que estamos em pleno processo de aprendizado de controle das próprias emoções. Como nós temos dificuldade de lidar com as nossas emoções, como os fatos exteriores que acontecem à nossa volta determinam o nosso comportamento. Porque nós, via de regra, reagimos aos estímulos exteriores. Dificilmente nós exercemos um controle. Quando levamos uma fechada na rua, quando passamos por algum agravo, seja em qualquer situação, de imediato a gente reage. E quando a gente reage, evidentemente que nós abrimos as portas do nosso psiquismo para que a influência espiritual se dê. Esse processo educativo, esse alerta que a doutrina espírita nos faz, ele se dá em todas as fases do nosso período, enquanto espíritos reencarnados. Tanto na idade adulta, quanto na idade juvenil. Aquele que tem filhos jovens sabe muito bem o quanto é difícil lidar, às vezes, no período da adolescência e no período juvenil. Mas veja, nós devemos deter a nossa atenção em algo muito interessante. Um jovem que experimenta a eclosão dos hormônios, as reminiscências de vidas passadas que emergem, mas ele se percebendo como individualidade. E quando ele se percebe como individualidade, ele começa a observar o comportamento dos pais. E aí ele começa a avaliar e faz juízo de valor e percebe que os pais muitas vezes falam aquilo que eles não fazem. Todo esse caldo emocional, psíquico, mexe com a vida dos nossos jovens. E o nosso lar, é claro, que sofre as influências espirituais, tanto aquelas que afligem e que se aproximam de nós para nos influenciar, como aquelas outras que se aproximam dos nossos filhos para influenciá-los.
Vivemos um tempo em que nós precisamos hoje lançar mão do conhecimento que o Espiritismo traz para nós. Repetindo a mesma frase, nós vivemos um tempo em que temos que retornar às coisas simples. Quem primeiro falou em conexões foi Jesus. Quem primeiro citou o que a gente pode contextualizar hoje como uma conexão foi Jesus, quando em Mateus está registrado a palavra do Cristo que nos diz: tudo aquilo que você ligar no céu, você vai estar ligando na terra. E tudo aquilo que você ligar na terra, você vai estar ligando no céu. Hoje em dia, a gente vai viajar ou visitar um amigo. E quando chegamos na casa de alguém, vamos passar o final de semana. A gente não pergunta se a cama é boa, se está tudo certinho para a nossa acomodação. A primeira coisa que a gente pergunta é qual é a senha do Wi-Fi. Não é assim, pessoal? É ou não é? É assim. Porque, é claro, nós precisamos ver os nossos e-mails, entrar no WhatsApp. Tudo isso já faz parte da nossa vida e isso não vai mudar. A tendência é que surjam novos aplicativos e novas situações que nos manterão conectados. Mas veja, fazendo uma analogia de conexões, nós podemos afirmar com muita clareza que a maior conexão que nós necessitamos nesse instante da nossa vida, quando as dores chegam ao nosso coração, nos instantes em que os nossos joelhos ameaçam dobrar, no momento em que nós nos fragilizamos ao receber informações do que acontece em redor do mundo, nós necessitamos nos conectar com a rede chamada Jesus. E qual é a senha? Como é que eu faço para me conectar com essa rede? A senha é tolerância, é uma delas. Caridade, paciência, compaixão, amor. Recordando da passagem do Cristo, muito marcante, um homem cego que morava em Jericó, ouviu falar do que Jesus fazia e trazia para a vida das pessoas. No instante em que ele ouviu falar daquele carpinteiro de Nazaré, o coração daquele homem encheu-se de alegria. E, é claro, de esperança. Afinal de contas, quem é que não desejava receber a benesse da ajuda, do amparo, que o Cristo lhe tirasse as dores, sejam físicas, morais, espirituais, não importa. E aquele homem encheu-se de esperança e resolveu aguardar, quem sabe um dia ele passe por aqui. Dias depois, ele ouviu aquela boa nova alvissareira de que Jesus passaria em Jericó. Ele encheu-se de alegria e, como era cego, já começou a enxergar antecipadamente pelo coração, pelos olhos da fé que o nosso coração tem quando nós realmente acreditamos numa mensagem de amor e temos esperança. O Cristo vai passar por aqui, anunciavam. Ele, então, colocava-se sempre, todos os dias, à margem do caminho, o único caminho que havia em Jericó e pelo qual os viandantes passavam quando chegavam à cidade. Ele aguardava com muita expectativa e uma luz já nascia dentro do coração dele, porque a realização de todos os nossos sonhos começa na nossa crença, aquela que nós alimentamos na nossa alma, aquela que nós alimentamos dentro do nosso coração. O Cristo vai passar por aqui, eu acredito que quando ele passar, ele vai me ajudar. Ouviu-se então uma altercação, uma bulha. As pessoas comentavam, falavam, e ele imaginava que o Cristo se aproximava do local em que ele se encontrava. Aguardou, o vozerio aumentava,
Metro a metro as pessoas aproximavam-se, e ele então colocou-se em estado de alerta. Mas eram muitas pessoas, eram muitos necessitados, eram muitos sofredores. Mas eles aproximam-se de Jesus, do cego de Jericó, que no instante em que a multidão se faz presente pelos seus sentidos, ele grita: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. É claro que o Cristo não ouve, eram muitas pessoas falando. Mas ele ia desistir? Evidentemente que não. Então ele resolve gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. O Cristo para. E no instante em que Jesus para, todas as pessoas param e o silêncio se faz. Ele aproveita então esse momento e grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus se vira na direção da voz e um corredor naturalmente se abre. E um dos seguidores de Jesus vai até o homem, aproximando-se dele, e diz: o mestre te espera. Ele agora sorri. Ele já enxergava pelo coração. Ele já tinha uma luz que norteava a fé dele, que lhe fazia acreditar que o Cristo lhe curaria. E ele se aproxima de Jesus, trazido por um apóstolo, e Jesus o restitui a visão daquele homem que, mesmo no meio do vozerio, mesmo no meio das vozes, daquilo que turva os nossos sentidos, das coisas que roubam a nossa razão, daquilo que tira a nossa lucidez, ele não perdeu a fé, acreditou e acessou a senha do coração, da fé e do amor, e recebeu. Ninguém aqui pode avaliar melhor do que você quais são as suas necessidades espirituais. Aquilo que se passa no seu coração hoje e que aflige a sua alma. E eu tenho certeza que qualquer um de nós tem na família o porto seguro, o local de refazimento das nossas forças espirituais. É muito importante, nesses tempos, que nós possamos estabelecer alguns limites diante dessa avalanche de novidades que vem roubando a nossa lucidez, que vem fazendo com que as pessoas se afastem umas das outras, principalmente dentro da nossa casa. Quem tem filho pode avaliar muito bem o que é que nós estamos falando aqui. Quem tem filho e se preocupa com muita razão em fornecer uma educação que capacite o seu filho no aspecto intelectual, para que amanhã ele possa ter uma boa profissão, ter um bom salário e poder sobreviver, sabe muito bem o que eu estou falando diante de um mundo de competitividade extremada. E é muito justo, e eu tenho certeza que todos os pais e mamães aqui presentes investem na carreira dos filhos. Procuram dar o melhor, na melhor escola. Quem paga a escola particular procura pagar aonde o bolso alcança e na melhor escola que pode. Mas as influências espirituais, hoje, elas se dão em todos os ambientes, mesmo na escola. As influências espirituais perniciosas, elas envolvem os nossos filhos, as nossas crianças, que fragilizadas não sabem lidar com esse quadro. É muito importante a formação intelectual. E se os nossos filhos pudessem se formar, ainda ontem eu ouvia no rádio que a melhor universidade do mundo, pelo 12º ano consecutivo, é a Universidade de Harvard. A segunda é a de Stanford, nos Estados Unidos. Mesmo aqueles que se formam em Harvard ou Stanford, alguns se suicidam. Isso significa que a formação acadêmica, que durante muito tempo foi vista como a porta para a felicidade nesse mundo, ela, de fato, não traz e não garante a felicidade a ninguém. Não é a formação acadêmica que isenta
os nossos filhos de sucumbirem diante das provas da vida. É uma preocupação muito válida, é. Eles precisam ser capacitados, necessitam, mas é urgente que os nossos filhos tenham orientações que os espiritualizem. Por isso que, quando o Paulo falou aqui no início da nossa conversa sobre a importância da evangelização, é uma bandeira que, às vezes, a gente fica muito triste e parece estar solitário com essa bandeira erguida. Evangelização não tem palco. Evangelização não tem luzes, não tem refletores. Invariavelmente, nas instituições que nós passamos, sempre existe alguém pedindo. Não tem alguém que se candidate a ser voluntário da nossa casa. Nós temos crianças, nós temos jovens que necessitam ser educados, que necessitam receber essa orientação que fomenta caracteres, como diz Allan Kardec, que é a única que pode garantir a felicidade dos nossos filhos. Não adianta o seu filho estudar na melhor escola de João Pessoa, ou seja lá de onde for. Se ele não tiver referências que o espiritualizem, ele é frágil e está suscetível, porque ninguém está isento, a passar por dificuldades que o levem a cometer o suicídio. Ele pode não ter estrutura emocional para enfrentar e dizer não às drogas no instante em que vai para uma balada e que passe por uma situação como essa. Eles necessitam de orientações e de informações que deem sentido à vida. Porque muitos se matam porque levarão fora da namorada. E eles se encontram aí com sede, com saudade de Jesus e com fome de aprender, de alguém que realmente seja uma referência. Para que vocês tenham uma ideia, nós escrevemos um livro há algum tempo atrás com alguns jovens da Federação Espírita Pernambucana. Nesse livro de perguntas e respostas, e o livro não vale pelas respostas, mas vale pelas perguntas, os jovens nos indagaram o seguinte, algumas das perguntas. Quais as consequências espirituais para quem pratica sexo virtual? Quais as consequências espirituais para quem faz uso do piercing e da tatuagem? Por que alguns pais, quando se separam dos filhos também? Com quantos anos eu devo começar a transar? Talvez essas dúvidas sejam as dúvidas também dos jovens que você conheça. Eles têm sede de espiritismo, eles têm sede de Jesus. E dentro desse contexto caótico que a humanidade vive, por mais que nós habilitemos os nossos filhos intelectualmente, eles não têm segurança emocional. Primeiro, se tiverem um lar bem constituído, isso ajuda muito. Mas se porventura o lar está desagregado, os pais não estão presentes, é claro que o quadro é propício para situações aí que podem redundar em grande sofrimento para toda a família. A sugestão é que os nossos filhos e as nossas crianças, as crianças e os jovens, sejam trazidos para a evangelização. Nós temos pessoas aqui que trabalham, que se preparam para levar uma mensagem adequada tanto à criança e ao jovem, a fim de que ele se prepare para lidar. Imagine a seguinte situação. O seu filho chega na porta da escola, e na porta da escola tem um espírito desencarnado que está esperando seu filho chegar. Na hora que ele entra na escola e vai para a classe, o espírito se aproxima do seu filho e diz assim, para que você vai assistir aula? Vamos sair, vamos para uma balada, ou vamos fumar um baseado, ou vamos fazer uma outra coisa qualquer, menos entrar na escola. Isso pode acontecer, pessoal? Pode acontecer e acontece. Pode acontecer e acontece. A fragilidade dos jovens é muito grande. Nós precisamos levar essa mensagem que faz tão bem ao nosso coração. Quando nós chegamos aqui em busca dessa água que sacia a sede da nossa alma, que nos fortalece, que nos revigora espiritualmente, os nossos filhos têm essa mesma necessidade. As nossas crianças e os nossos jovens clamam
também por essa oportunidade. Ah, mas como é que eu vou levar meu filho? Bom, se você nunca trouxe, hoje ele já é adolescente, é claro que você não vai conseguir trazer mais. E se forçou uma vez e faz com que essa aproximação com as coisas espirituais sejam forçadas, dificilmente os nossos filhos vão se aproximar de nós ou vão querer chegar numa instituição religiosa para beber dessa água que eles necessitam como espíritos. Nós estivemos em Uberlândia recentemente e um jovem pediu para conversar em particular. E nós fomos, durante a fala, nós falávamos sobre automutilação, ele pediu para conversar. E quando nós ficamos sozinhos numa sala, ele levantou a camisa dele, que era de manga comprida, e ele estava todo cortado de gilete. Aquilo me impressionou sobremaneira, não que eu não tivesse visto, já vi outras oportunidades, mas me surpreendeu, porque eu não esperava que ele levantasse a blusa para me mostrar. E eu perguntei a ele, mas por que você está assim? Por que você se automutila? Ele me disse assim, eu sou obrigado a vir toda semana no centro espírita. Só que o meu pai no centro espírita é um santo e na minha casa ele é um capeta. E eu tentei conversar com ele, mas se o seu pai é isso que você está dizendo, né? Porque ele está dizendo, eu não vivo lá com ele, não sei. Mas se é isso que acontece, por que é que você vai se automutilar? Por que é que você vai promover o teu próprio sofrimento? Porque o teu pai, nesse instante, passa por um período também de aprendizado, porque seu pai também é um aprendiz. É muito complexo esse mundo. É muito difícil você acessar o coração do jovem. Se não é estabelecido um relacionamento de respeito, desde o princípio, da relação entre pais e filhos, existe um muro que muitas vezes, invisível, que ele é erguido. E aí é claro que o jovem está suscetível às influências espirituais. Quando você olha para o seu filho e diz para ele que ele é um vagabundo, ou quando você olha para o seu filho e diz que o filho do vizinho é melhor do que ele ou que o outro irmão, quando a gente faz comparações, é claro que nós erguemos barreiras invisíveis que não percebemos e fica difícil novamente voltar àquele ponto em que você possa acessar. Uma criança, quando vai a uma escola, que chega a época de uma festinha, né, seja ela qual for, uma representação de teatro, e eu tenho observado muito isso, quando ela entra, os olhinhos dela vão como um radar. Onde está meu pai? Onde está, não é assim? Onde está minha mãe? Como isso é significativo? Como nós deveríamos valorizar mais, sob pena de levarmos sofrimentos, desajustes, processos obsessivos espirituais que se instalam por detalhes. O suicídio é algo que pode ser evitado por um aperto de mão, por um abraço, por um pouco de atenção. É a grande necessidade desses tempos. É o grande momento em que nós devemos fazer o retorno, porque todos nós somos os filhos pródigos, que um dia saímos, fomos criados simples e ignorantes das mãos de Deus e andamos aí à cata das coisas que fazem bem, aquilo que a gente sente, aquilo que toca de perto ao meu desejo, aquilo que me satisfaz, que toca na minha carne e que me dá certa satisfação. Na parábola do filho pródigo, ele pediu os bens do pai, a parte que lhe cabia, porque ele queria viver a vida, ele queria descobrir o mundo. E o pai, muito sabiamente, permite que ele saia de casa e vá. Mas chega um instante em que ele percebe que está comendo a comida com os porcos. Ele desperdiçou tudo aquilo que ele tinha de patrimônio, mas começou a ganhar um patrimônio maior, que é o patrimônio espiritual, quando ele percebe que é preciso fazer o caminho de volta. Nós precisamos fazer o caminho de volta para os nossos lares. Ninguém é feliz quando está adulterando, quando está enganando. Você pode achar que é, não é. Ninguém é feliz quando está traindo. Pode até achar que é, naquele momento, mas um dia vai se deparar com a própria consciência. E não tem encontro com Deus, não tem encontro com o juiz inclemente, tem um encontro com a nossa consciência e com a nossa razão.
Nós precisamos acreditar, acender a luz, como fez o cego de Jericó, passar a enxergar Deus com o coração, com as coisas simples que me fazem feliz e que te fazem feliz. Aquilo que nós necessitamos hoje, amor. Certa feita, eu fui a uma escola no Rio Grande do Sul, conversando com um grupo de jovens difíceis e violentos. Me aproximei de um garoto e disse para ele assim: posso te dar um abraço? Ele disse: não. Por que você quer me abraçar? E eu disse: eu gostaria de te abraçar porque o seu abraço é importante para mim. E aí ele me deu o abraço. E depois eu soube que ele não tinha pai, não tinha mãe. Era um garoto muito difícil. A agressividade, né, ela é algo que está íncita no nosso comportamento, nessa nossa jornada fora e longe da casa do Pai. Nós precisamos voltar, porque nós estamos na pocilga das dores humanas. Nós precisamos voltar, desarmar o nosso espírito e entender, nós, embora encarnados hoje, estamos íncitos no mundo espiritual, envolvidos por uma nuvem de testemunhas, como assevera Paulo. E a nossa família deve ser o nosso objetivo principal. Se os Espíritos deixaram o legado de que fora da caridade não há salvação, nós podemos parafraseá-los com muita tranquilidade para afirmar que fora da educação não tem solução. Eu não me refiro à educação acadêmica. Essa a gente conhece. Existem médicos que se matam, advogados que se suicidam, porque não tem estrutura espiritual, porque não tem sentido a vida para essas pessoas. Mas nós precisamos estar atentos, porque a vida tem que fazer sentido para nós. Nós já estamos nos auto-iluminando com aquilo que o Espiritismo nos oferece. Às vezes, as nossas pernas fraquejam, a dor vem e fustiga o nosso caminhar. Mas dizem os Espíritos que a dor é o sino de Deus que plange quando nós estamos sofrendo para que a gente possa despertar. A dor pode ser interpretada também como aquele pastor. Nós estamos no caminho, então a gente resolve se afastar do rebanho e a dor vem nos pastorear para que a gente volte para o caminho correto, a fim de entendermos que, como filhos pródigos, nós precisamos voltar, de fato, ao regaço do Pai. E na parábola do filho pródigo, quando ele se aproxima de casa, o pai o observa vindo ao longe, de imediato ele abre os braços e fica muito feliz, porque o filho que andava perdido voltou. No sentido figurado que nós queremos dar para expressar a nossa preocupação, nós precisamos de amor, de dar amor, de receber amor. Os nossos filhos, nos dizem os Espíritos, lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, a paternidade é uma missão. Se você não tem tempo, arranje. Porque o traficante tem tempo. Você veste seu filho com boas roupas, alimenta muito bem seu filho, coloca cerca elétrica, levanta o muro e vai dormir tranquilo, meu filho está protegido. Mas se ele estiver em companhia de um smartphone, ele pede as drogas delivery. Se ele estiver em companhia de um smartphone, ele assiste qualquer filme pornográfico. Ele tem acesso a tudo isso. Então veja que a única forma de prevenir os males da obsessão, das influências espirituais perniciosas, tanto nas nossas vidas, quanto na vida dos nossos filhos, principalmente, é através da educação. A educação que fala, sobretudo, com os filhos. A educação que fala com o jovem sobre assuntos de interesse do jovem. Isso é muito sério. Quando eu escrevi o meu primeiro artigo para jovens, chamado Masturbação e Obsessão, eu pensei que eu ia queimar direto no mármore do inferno, né? Que os espíritas já iam me mandar para o umbral. Porque eu falei de um assunto que não se fala. Mas como é que um jovem de 15 anos, que possa ser médium, ostensivo, como é que ele lida com o lado espiritual se ele não sabe lidar com o lado físico?
Como é que um médium, mesmo adulto, né, jovem há mais tempo como eu, como é que um jovem, um senhor, lida com a mediunidade se ele é conflituado sexualmente? Como é que se dá isso? É claro que no contexto dos nossos jovens é muito mais difícil, é muito mais complexo e é muito complicado. Então, é momento de nós estarmos atentos. Preste atenção nos seus filhos. Se eles não estão se isolando, se eles não estão se afastando do convívio familiar. Preste atenção se eles estão comendo, o que eles estão comendo. Preste atenção, é a nossa obrigação, porque eles dão sinais. Eles vão dando sinais, e se nós não estivermos atentos, podem se desenvolver alguns problemas, alguns conflitos. E quando a gente se der conta, quem é esse personagem que está dentro da minha casa que eu não conhecia? Se você não conheceu, foi porque você não conversou com ele, não teve a oportunidade de lidar com esse filho. Ame, recue algumas vezes, não para ceder aos caprichos do filho, porque os pais têm que ter autoridade, mas não autoritarismo. A autoridade ela se dá pelo exemplo da gente, não tem jeito. Não vai ser no grito, na pancadaria verbal, vai ser pelo exemplo. Então que a gente tenha muito claro tudo isso, porque o mundo precisa de jovens, precisa de famílias que sejam efetivamente a base de uma sociedade nova, de um tempo novo que a gente quer ver nascer. No livro O Mestre na Educação, Vinícius Pedro Camargo, ele assina como Vinícius, mas o nome dele, quando estava encarnado, era Pedro Camargo. Ele diz que os sacerdotes do futuro, não virão das religiões, mas das escolas. Os sacerdotes que transformarão a sociedade virão das escolas, são os professores dessa educação integral que contempla o espírito, mas que contempla também o corpo. A educação integral tão necessária e aquela que é proposta hoje, aqui no Viana de Carvalho, como na federação, como nas instituições que têm essa preocupação. Chegando ao termo do nosso encontro, nós gostaríamos de manifestar a nossa gratidão, dizer àqueles que desejam conhecer o nosso trabalho que nós estaremos lá embaixo, com um saco de abraços grátis para distribuir. Não precisa comprar livro, o abraço é de graça, tá certo? Dizer que a gente está lançando esse livro, Game Over, que fala desse universo das redes sociais, que fala dos processos obsessivos desencadeados a partir dos jogos violentos. Lembrando que nós não viemos aqui falar mal do videogame, porque videogame é muito legal. O problema não é o videogame, o problema é a falta de educação para lidar com o videogame. A falta de disciplina. Como tudo na vida, se nós não tivermos disciplina, é claro que nós passaremos por sérias dificuldades. Dizer também que tem o outro livro lá dele, do Luiz Sérgio, que nós lançamos ano passado, o Ainda Existe Esperança, que fala dos bastidores espirituais das escolas, não é? Quando eu passei a trabalhar com esse espírito, ele me disse que eu só escrevia para jovens até onde eu enxergava, e é a verdade. Que ele poderia me auxiliar dizendo para mim aquilo que eu não enxergo e que acontece. E aí ele trouxe o Ainda Existe Esperança. E eu fiquei surpreso de ver que nas escolas, principalmente nas escolas onde existe muita briga, muita dificuldade, os processos obsessivos são muito grandes. Para deixar uma mensagem final, por mais que nos pareça complicado o momento atual da humanidade, acredite em você, acredite no amor, tenha essa fé dentro do coração e enxergue Deus a partir do seu coração, como fez o cego de Jericó. Não permita que ninguém lhe diga que os seus sonhos não são importantes, porque eles são importantes. Mas lembre-se que o mais importante é que a gente realize qualquer sonho junto com a nossa família. Porque, como diz Amélia Rodrigues, lá no finalzinho do poema da gratidão, é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho.
uma tapera, na favela, um bangalô, seja lá o que for. Mas o importante é que dentro dele exista a figura do amor. Do amor de mãe ou de pai, de esposa, de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário eu te direi. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu estou aqui. Por todo o teu amor, pelas vossas famílias, pelos vossos filhos, pelos vossos lares. Muito obrigado, Senhor. Muita paz.